Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento repassou R$ 445 mil do Funcafé, que é o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, para realizar levantamentos da safra 2020 de café. Também será desenvolvido o primeiro estudo da colheita 2021 no Brasil, com o apoio do CNC, que é o Conselho Nacional do Café. Para falar sobre este assunto, recebemos o presidente do CNC, Silas Brasileiro. Bom dia, Silas, seja bem-vindo ao Jornal Agromanhã. Bom dia, Juliana, bom dia, Thalita, bom dia a todos do programa Agromanhã. Sem dúvida nenhuma, um momento oportuno de nós falarmos sobre algo que hoje é muito especulativo, que é a safra que nós estamos terminando de colher e, infelizmente, em razão da pandemia, então nós não tivemos condição da Conab fazer o terceiro e o quarto levantamento. Não fazendo o quarto levantamento, há muita especulação com os números que estão sendo colocados na praça. Mas a liberação desse recurso feito através do Funcafé, com um trabalho intenso do CNC e da cadeia produtiva do café da iniciativa privada, nós estamos colocando então os técnicos em campo e com isso vamos ter uma confirmação dos números reais que nós teremos então da nossa safra que está sendo colhida agora, e isso evitará então a especulação de mercado, o que será muito bom para o produtor brasileiro de uma maneira geral. Mais importante do que nunca, então, é essa entrevista para a gente deixar tudo muito esclarecido. O canal AgroMais colabora com essa divulgação. E qual é a relevância desse levantamento neste momento para o mercado do café brasileiro? Ele é fundamental porque nós temos diversos números colocados na praça. Nós temos o SDA, colocou o número de 68, temos da Stone, colocou agora 65, e temos nossos números do IBGE e da Conab, que estão realmente muito correlatos, em torno aí de 58 a 60 milhões seria a nossa safra. Para o produtor, é importantíssimo ter o número certo, o número correto, para que ele possa gerar renda. Quando há uma especulação como essa, de números maiores, consequentemente, há uma oferta de café menor, há uma remuneração menor para o produtor e há uma incerteza com relação àquilo que nós estamos colhendo. Portanto, o trabalho em campo agora, com esse recurso liberado pelo Funcafé para a Conab, vai trazer números corretos e, com isso, evitar essa especulação que estamos vivendo hoje com relação a esses números. E já prevendo também a safra 2021, que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma safra menor, um ciclo menor, que já poderá ser colocado no mercado também como uma forma de abastecimento que nós teremos agora dentro desses 2 anos. Uma safra maior esse ano, não uma safra recorde, e o ano que vem uma safra menor em razão do ciclo baixo de produção. Silas, a relação do Brasil e do brasileiro com o café é umbilical, vem da história de muitos e muitos anos. E esse estudo a gente sabe que é extremamente importante, que pauta as questões comerciais, as relações de emprego, como você trouxe. É importante falarmos, Silas, quais são as previsões e as expectativas em relação a esse levantamento. São o terceiro e o quarto levantamento, então, que pauta o café, e você já falou sobre essa questão da especulação. Então, daqui para frente, tendo em vista esse fundo, quais são as previsões e expectativas? São altamente positivas, porque nós teremos, sem dúvida, a confirmação daquilo que está sendo anunciado pela Conab e pelo IBGE. Isso trará para o mercado uma tranquilidade muito grande, sabendo que o maior produtor de café do Brasil, do mundo, né, que é o Brasil, ele tem já um número que não é um número excessivo de oferta. Isso, então, é muito positivo para o mercado consumidor, para que ele possa planejar o seu dia a dia, quando efetivamente há também uma especulação grande do outro lado, que é o consumo. Nós sabemos que estamos já chegando agora no hemisfério norte, próximo ao inverno, que é muito forte, sem dúvida nenhuma, e isso aumentará sobremaneira o consumo. Então, nós não temos, como produtores, nenhuma preocupação com relação ao abastecimento e muito menos com o consumo do outro lado. Achamos que será normal. O Brasil vai fornecer café necessário para o consumo mundial, não faltará café, mas não haverá excesso de café no mercado. Então, com isso, o nosso produtor poderá ser melhor remunerado com relação à safra que estamos colhendo agora. E essa é a grande vantagem do levantamento que será confirmado pela nossa Conab.
Silas, o governo federal sempre apoiou a produção de café no país, agora mais do que nunca. E esse repasse do Ministério da Agricultura, na sua opinião, vai ser suficiente para essa coleta de dados, para essa pesquisa que está sendo feita? Sem dúvida, a estrutura da Conab é muito boa e eles têm realmente um ótimo planejamento. Então, nós vemos que o valor é necessário, mas vai cobrir efetivamente todos os gastos que eles terão agora e cremos que será feito também em tempo recorde, porque há um interesse muito grande da Conab em apresentar esses números para o mercado. Portanto, nós vemos valor suficiente, a equipe bem preparada que a Conab tem e, consequentemente, números corretos para o mercado, não só produtor, mas consumidor de café do mundo como um todo. Silas, nós estamos no mês de julho e eu te pergunto se, em virtude da pandemia do coronavírus, houve alguma dificuldade, algum prejuízo, algum atraso nas pesquisas? Eu creio que sim, houve, sem dúvida nenhuma, um atraso muito grande desse levantamento, porque os nossos técnicos não puderam sair a campo. E não podendo sair a campo, então, nós não tivemos números exatos para colocar no mercado. Esse realmente foi um atraso muito grande. E nós temos um atraso também na nossa safra desse ano, que é a questão climática. Tivemos chuvas que foram mais tardias, chegaram até próximo à colheita. Consequentemente, nós estamos aí em torno hoje de 55% do café colhido no Brasil e já no final do mês de julho. Portanto, há um pequeno atraso, sem dúvida nenhuma, mas nós temos, por outro lado, uma tranquilidade muito grande, que é a qualidade do café que está sendo colhido. Então, isso realmente é muito bom. O Brasil hoje não é só o maior produtor, mas também a qualidade do café do Brasil é a melhor do mundo, equiparando sem dúvida o que sempre foi colocado no mercado, que seria o café da Colômbia. Mas hoje, para e passo, nós estamos iguais. E temos investido nisso e com muito sucesso. Silas, então, todo esse planejamento foi atrasado e nós acreditamos que também daqui para frente esses planos, né, de iniciar os primeiros estudos sobre a colheita brasileira também devem atrasar um pouco. Como é que vocês estão organizando isso em relação aos números de 2021? Nós temos o Conselho Deliberativo da Política do Café e esse conselho que veio substituindo o nosso extinto IBC, ele tem a preocupação exatamente de acompanhar diariamente aquilo que acontece no mercado mundial de café, não só da produção, mas também no consumo. Temos o Departamento de Café no Ministério da Agricultura, que cuida especificamente também do café, olhando, observando os números do mercado, não só do Brasil, mas também do exterior. E temos reuniões que são realizadas semanalmente, às vezes agora de forma virtual, contato telefônico muitas vezes, às vezes através de videoconferência, mas nós temos um acompanhamento muito próximo para que efetivamente nós possamos falar números corretos, números que traduzem efetivamente para o mercado uma confiabilidade. Nós buscamos exatamente isso, números confiáveis apresentados pelo maior produtor de café do mundo, fazendo com que possa haver um bom planejamento e, consequentemente, também uma tranquilidade com relação ao abastecimento desse consumo que, sem dúvida nenhuma, agora já no final do ano será muito mais elevado. Silas, além do CNC, o Conselho Nacional do Café, a Conab, quais outros órgãos, instituições, entidades estão envolvidas nesse processo desse levantamento, na coleta de dados que pauta, como já dizemos aqui, vários momentos do mercado cafeeiro? Nós temos as nossas cooperativas. Isso é muito importante. As cooperativas são muito bem estruturadas, é um sistema extraordinário. E nesse levantamento nós temos o envolvimento de 94 cooperativas, que praticamente abrange aí em torno de 90% a 95% do café produzido no Brasil e do estoque também existente no país como um todo. Portanto, o envolvimento das cooperativas ele é substancial para que a gente possa dar essa tranquilidade para o mercado. Então, além da pesquisa que se faz em campo, que a Conab faz, o IBGE faz, junto aos produtores, nós temos também as cooperativas que permanentemente trabalham com seus técnicos nesses levantamentos e há informações em que há um confronto entre um e o outro.
onde discute exatamente esses números para uma aferição. Portanto, os nossos números são números exatos, são números corretos, não são números especulativos, são números que dão uma noção exata daquilo que o Brasil produz e efetivamente daquilo que nós estamos comercializando, acompanhando, sem dúvida, o mercado consumidor lá fora, que é muito importante. Não esquecendo jamais do nosso mercado consumidor, que a indústria de torrado e moído faz com muita competência. Tanto é que hoje nós consumimos 21 milhões de sacas de café, graças à indústria do torrado e moído do Brasil, que é a nossa ABIC, que faz parte, inclusive, desse Conselho Deliberativo da Política do Café. Silas, e como funciona o FUNCAFÉ, esse auxílio aos produtores para financiar a safra? Vamos contar um pouquinho da história dele, com a importância desse fundo para os produtores de café no Brasil. Primeiro, vamos falar sobre a transparência dele, que é muito importante. Nós temos, então, esse acompanhamento muito próximo e fazemos, nas reuniões nossas do Conselho Deliberativo da Política do Café, a distribuição dos recursos. Aquilo que vai para o custeio, aquilo que vai para a estocagem, aquilo que vai para a pesquisa e assim sucessivamente. Distribuído esses recursos dentro do valor que nós temos hoje, que é cerca de 6 bilhões, então nós encaminhamos via Departamento de Café do Ministério da Agricultura para o Conselho Monetário Nacional fazer a aprovação desses valores distribuídos e também de qual a taxa será aplicada, que será cobrada efetivamente como remuneração do fundo e também dos agentes financeiros que vão trabalhar. Então, feito tudo isso, nós fazemos uma chamada para ver quais os agentes são interessados realmente em aplicar recursos do fundo. Tão logo eles se manifestem, nós então fazemos um contrato de repasse, aonde eles fazem a aplicação do recurso, ficando responsáveis, inclusive, para que esse recurso volte novamente para o fundo e assim nós vamos fazendo sucessivamente, ano após ano, a aplicação desses recursos de uma forma muito transparente, muito segura, para que ele não venha exaurir um dia. Ele pode, além de financiar o custeio, além de financiar o nosso dia a dia do produtor, também pode ser usado como estocagem, se tiver um ano de uma safra maior, para não ter concentração de oferta de mercado. No mesmo tempo, nós colhemos o café do Brasil em 3, 4 meses. E isso tem que ser colocado no mercado ao longo de 12 meses. Para se colocar ao longo de 12 meses, não ter uma concentração de oferta, esse fundo também é muito útil, porque pode fazer a estocagem e, como consequência dessa estocagem, nós colocamos de forma ordenada o café que nós produzimos em 3, 4 meses, ao longo de 12 meses no mercado. Então, esse ordenamento de oferta ele gera renda para o nosso produtor. Essa tem sido a grande preocupação que nós temos mantido, que é de manter o produtor na sua atividade, manter-o no campo, mas de uma forma digna. Então, o Conselho Nacional do Café, com os demais segmentos da iniciativa privada, nós somos 5 que participamos. Nós temos a Comissão de Café da CNA, nós temos a Indústria Torrado e Moído, que é a BIC, nós temos o Solúvel, que é a BICS, nós temos a exportação, que é o Secafé, e temos o CNC, que representa as cooperativas. O que nós fazemos? Nós sabemos a dependência de um e do outro. Para nós, produtores, sermos remunerados, nós precisamos que o consumo no Brasil ele seja mantido, que a BICS abre mais mercado e venda mais café solúvel no mundo e que o Secafé, sem dúvida, exporte mais café. Então, esse conjunto faz com que a agricultura do Brasil seja cada vez mais sustentável. E nós buscamos, dentro da sustentabilidade, o princípio básico da preservação da floresta. Nós, que há 20 anos atrás ocupávamos uma área de 2,8 milhões de hectares, hoje nós produzimos em 1,8 milhões, só porque nós produzimos hoje 4 vezes mais do que naquela época, porque nós investimos muito na pesquisa. Isso tem sido realmente um diferencial do Brasil, não só com relação a produzir mais numa área menor, mas dentro do princípio da sustentabilidade, observando a natureza e observando o social, que para nós é muito importante olharmos para o lado social. E o café, ele gera 8,4 milhões de empregos no nosso país. Portanto, é uma cultura altamente social e isso realmente nos encanta muito.
Silas, a gente não poderia dispensar o senhor sem antes de fazer uma análise sobre o café que é produzido aqui no Brasil. A gente percebe que o café caiu no gosto do brasileiro. Se já fazia parte ali do dia a dia, o café arábico entrou mesmo na cultura, na rotina do brasileiro. Prova disso são as inúmeras cafeterias que foram abertas nos últimos tempos, né? Hoje a gente tem isso, tanto que a gente estimula para que o consumidor compre do pequeno e faça, então, de fato, a máquina girar. Em relação ao mercado de exportação, você trouxe esse conjunto de entidades que fazem o nosso café, a nossa agricultura cafeeira ser sustentável. Em termos de exportações, Silas, nós poderíamos conquistar novos mercados? Essa tem sido uma preocupação permanente. Nós temos aumentado ao longo dos anos a nossa produção de café ou a nossa produtividade de café na mesma área. Se temos mais café produzido, nós temos que buscar mercados. Isso nós fazemos permanentemente. Há um desafio muito grande com relação à China, por exemplo. É um mercado que nós sabemos que tem um volume muito grande, substantivo, para consumir café cada vez mais. E nós fazemos isso através do café commodity e trabalhamos de uma maneira muito direta através dos cafés especiais, que é uma divisão dentro do Conselho Nacional do Café da BSA, que cuida efetivamente dos cafés especiais, num trabalho que é financiado pela Apex do Brasil, e nós participamos, então, através da BSA, com esse financiamento da Apex, de todos aqueles encontros que se fazem, onde efetivamente nós levamos o nosso café mostrando a qualidade daquilo que se produz e, ao mesmo tempo, mostrando como se produz o café do Brasil, que é muito importante. Esse princípio que nós temos dedicado muito à sustentabilidade tem sido o grande diferencial para a abertura de novos mercados. E nós cada vez mais estamos conquistando mercados novos, haja visto que no último ano exportamos mais de 40 milhões de sacas de café. E nós queremos continuar assim, com essa abertura de mercado, com cafés de qualidade, com cafés sustentáveis, voltando novamente à observação do social, do ambiental, do remunerativo para o produtor, que é básico para manter a sua atividade, mas mostrando de maneira muito transparente para o mundo que o Brasil é o país que produz café dentro do princípio da melhor sustentabilidade que se pode hoje exigir de um produtor, com todo o respeito ao meio ambiente e ao social. Isso faz com que o Brasil cada vez mais tenha essa condição de abrir mais mercados e, consequentemente, nós temos onde colocar aquilo que nós produzimos, porque a produção do Brasil ela é crescente, em função exatamente do trabalho que nós fazemos da pesquisa. E esses seminários que se faz, eles são fundamentais, onde nós temos a oportunidade de mostrar aquilo que realmente nós fazemos, como nós produzimos o café dentro do nosso país. Silas, e o seu sobrenome brasileiro já traz um peso, uma credibilidade para o nosso café, e você, como presidente do Conselho Nacional do Café, com esse nome, Silas Brasileiro, eu tenho certeza que alavanca ainda mais a qualidade do nosso produto e abre muitas portas no Brasil e no exterior. Muito obrigada pela participação no Jornal Agromanhã, obrigada por essa entrevista, e as portas estão abertas, volte mais vezes. Nós agradecemos, Juliana, você, a Thalita, e sem dúvida nenhuma é uma grande oportunidade que nós temos, e pode ter certeza, nós temos participado ativamente do mundo lá fora, mostrando a importância da produção de café do lado social do nosso país, envolvendo 330 mil pequenos produtores, porque é interessante, quando se fala no gigante Brasil, não se fala mais naquela época do passado dos barões do café. Hoje, nós temos aí 80% dos produtores de café são pequenos produtores, com menos de 20 hectares. Então, o café é sim social, é muito importante para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade e agradecemos e estaremos sempre à disposição para falar sobre esse produto tão importante que muitos colocam. Não se tem condição de fazer nenhuma reunião sem fornecer um bom café. Então, o café, podemos dizer que é o produto do amor, que une as pessoas. Isso nos aproxima muito e sentimos gratificados por isso. Um abraço, um bom trabalho para vocês. Muito obrigado.